que não pode faltar numa estratégia de marketing é personalização, na minha visão. É você conseguir falar com uma pessoa específica, né, com um nicho específico e de forma super única ali. Que a pessoa tá sentindo que você tá falando com ela e não com um público amplo ali e tudo mais. Acho que isso faz toda a diferença. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, estamos começando agora mais um episódio do nosso Rocket Lab, trazendo aí, né, para esse papo hoje nosso a Lorena Vita, inaugurando aí a segunda temporada do nosso Rocket Lab, né? Pô, a Lorena aí que já é de longa data, né? Os papos nossos, eu acho que vai render muita coisa boa aqui. Assim como eu, né? Gosto muito de conversar também, pô, vem carregando, né, uma trajetória incrível, começando ali na Diageo, né, a mais famosa ali, né, por Johnny Walker. Depois começou ali uma trajetória na RAP, que, enfim, né, essa história ela volta depois ali no futuro, passando pela Enjoei, Alivar e o Bom Filho a Casa Torna, né, então acaba voltando para a RAP aí, assumindo o papel de Head of Retail, né, de Pharma e Pets. Então, Lorena, seja muito bem-vinda. Eu acho, assim, que vai ser sensacional esse papo que a gente vai ter agora e que, enfim, você está em casa. Pô, tô bastante empolgado com esse papo. Obrigada, Pedro. Estou super animada também. Vai ser ótimo bater esse papo com você. Já batemos outros papos e adorei nossos papos. Recebi até um cafezinho em casa já, né? Então, boa. Um bom mineiro. Show. Lorena, e assim, quando a gente, já começando esse papo, né, e basicamente a gente vai circundar, né, por 3 atmosferas aqui dentro desse papo, que basicamente é o empreendedorismo feminino, né, que eu acho que é muito pouco falado ainda aqui, até eu, enfim, fiz o meu dever de casa e, cara, fui ver qual que é o percentual de mulheres, né, que assume lideranças hoje dentro de empresas e, enfim, eu quero pegar um pouco da sua percepção sobre isso. Além disso, né, não tem como a gente não falar de startup aqui, visto os cases ao qual você trabalhou, né, seja ali na RAP, na Enjoei, Livar, e voltando, né, agora para a RAP também, que eu acho que é com perdão da palavra, né, mas é um puta case aí, não só nacional, mas, enfim, para países em torno aqui do Brasil também. Então, eu acho que, pô, não tem como a gente não colocar na pauta aqui esse papo de startup, né? E vendo um currículo desses, Lorena, o que eu queria entender com você, né? Quais foram ali as escolhas, principalmente quando a gente olha ali inicialmente você na RAP, depois voltando depois, né? Mas quais foram as escolhas que fez você migrar de carreira? Acaba que, assim, você sempre teve ali circundada, né, no universo de startup, mas me conta um pouquinho mais sobre essa trajetória sua. Conto sim, Pedro. Então, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar na Diageo, eu ainda era muito nova, não tinha ideia do que, né, eu queria fazer para a vida. Acho que isso é muito normal. E comecei no marketing, gostei, mas, assim, não me encantei a ponto de falar, quero seguir a carreira aqui nesse mundo mais corporativo e tudo mais. E aí um amigão meu, né, tinha entrado nessa empresa que chamava RAP, que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque não existia no Brasil, basicamente. E ele falou, cara, o que eu te indique? E aí eu fui ver, entender melhor o modelo de negócio, vi que não tinha no Brasil, né? Eu fiquei muito interessada. Ela é colombiana, né? Ela é colombiana, exatamente. Então, tá em toda a América do Sul, Central, enfim. E eu fiquei interessada, falei, pô, quero saber mais, quero entender. Até então eu nem sabia que eu gostava de empreender vibes, né? Uhum. E aí, quando eu fui entender o modelo de negócio e o estágio da companhia, foi aí que eu me apaixonei, porque eu entendi muito, não só em trabalhando na RAP, mas em terapia, que eu gosto muito de construir coisa do zero, assim, sabe? Então, pegar um negócio que não existe, que eu vou ter que pensar de ponta a ponta, do começo ao fim, em tudo, né? Tipo, um perfil mais generalista, então, e isso é uma coisa que me agrada demais, é participar do todo, né? Poder mexer em várias caixinhas diferentes e não ficar dentro de uma única caixinha.
Então, eu acho que foi aí que eu percebi, falei, caramba, realmente, ficar dentro de uma caixinha no mundo corporativo hoje não é minha pegada. E aí, comecei na Rappi, mas sem ter certeza também, tá? Fui, me joguei com tudo. Eu tenho muito esse perfil de me jogar, de tentar. Eu acho que, enfim, somos muito jovens, a gente pode errar e acertar e não tem problema nisso. Eu sempre tive muito essa visão, sabe? E aí, foi aí que eu decidi entrar. Gostei muito, me apaixonei por startup, né? Dei muita sorte também de ter entrado em uma que, enfim, eu entrei quando tinha 20 funcionários no Brasil, tipo, todo mundo falava só espanhol. E dei muita sorte da empresa ser uma empresa que escalou muito rápido, que captou muita grana, né? Então, enfim, eu estive lá em todas as grandes captações, inclusive quando a gente fez os primeiros 1.000 pedidos simultâneos, então foi muito desde o início, foi divertido. E a Rappi fez quantas captações? Nossa, várias, né? Mas muitas. A principal foi a do SoftBank, que foi 1,2 bi de dólares, alguma coisa assim. Então, nossa, então eu vi a empresa assim, passando de ter 20 funcionários para ter 100, 200, 300, enfim, escalando muito rápido, abrindo várias cidades, vários estados, enfim. Então foi uma jornada assim super divertida. Posso contar mais detalhes aí conforme vai. E aí, você quer que eu conte mais detalhes da Rappi? Como que a gente... Fica à vontade, o tempo é seu. Tá. Cuidado, hein? Que eu falo sem parar. Não, mas então assim, contando um pouquinho mais da experiência na Rappi em si. Eu entrei como Key Account, né? Então é o primeiro estágio aí que você entra numa startup comercialmente falando. Então eu era responsável por contas de restaurantes, só que quando eu entrei tinha só conta pequena, né? Porque a Rappi tinha acabado de começar, nem tinha fechado deals com contas grandes e relevantes e tudo mais. Então, eu fiquei aí cuidando de 150 contas ao mesmo tempo. Era uma loucura. Fazia de tudo. Tipo, operações, era vendas, era contrato, tudo que você pensar. Famoso Severino, né? Faz literalmente de tudo. Fazia de tudo. E aí, a Rappi foi crescendo muito rápido. E eu fui crescendo muito rápido junto com a empresa, né? Então, eu abracei as oportunidades que surgiam e eu pedi a oportunidade. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas em volta de mim. Cara, você quer alguma coisa? Pede também. Sabe? Não espera que caia no seu colo, porque é difícil as pessoas priorizarem pensar em você. Então, eu sempre pensei em mim, né? E não tinha vergonha na cara mesmo de pedir, de entrar nas reuniões com o fundador e, né, dar cara a tapa. E aí, de Key Account, eu fui Key Account de contas maiores, depois eu pedi para ir para o Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que eu já conhecia estava trabalhando lá. Tinha uma oportunidade mesmo de cortar mato alto, porque no Rio de Janeiro a Rappi basicamente era muito pequena, tinha acabado de começar a operação lá, e não tinha ninguém da central que já conhecia dos processos, os fluxos e tudo mais. Aí eu lembro que eu cheguei no cara que era o cara que fundou a Rappi no Brasil na época, o Bechara, e falei, Bechas, deixa eu ir para o Rio, que eu tenho certeza que eu posso ajudar. E aí ele falou, cara, mas me faz aí uma análise do porquê que você deveria ir para o Rio. Essa sexta-feira à noite ele falou isso para mim. Aí eu falei, tá bom. E me mostra segunda, 9 da manhã. Falei, tá bom. Aí eu passei o fim de semana analisando mesmo as oportunidades, entendendo que, cara, a gente tinha uma base de usuários pequena ali, mas que não estava convertendo tão bem quanto de São Paulo, né? E aí fui analisando mais a fundo desde a base de usuários até a oportunidade de fechar contrato com grandes marcas que poderiam trazer uma alavancagem de users pra gente, enfim. Aí eu fiz essa análise, mostrei para ele falou, tá bom, pode ir amanhã. E aí a Rappi era essa loucura, né? Ele falou, pode ir amanhã. Então tá, que eu faço? Na terça-feira você estava no Rio já. Aí, 2 dias depois eu fui para o Rio. Aí eu ajudei a construir literalmente toda a estratégia comercial do Rio de Janeiro em restaurantes, né? Foi muito intenso e muito divertido ao mesmo tempo. Eu conheci vários empreendedores lá, né? Donos de restaurantes incríveis. Foi super divertido. A gente, nessa época, foi quando o SoftBank investiu, eu estava lá. E, cara, a gente passou ali, enfim, alguns números eu não posso falar, mas a gente conseguiu mudar o shift de investimento inorgânico da Rappi para investimento orgânico, né? Então, crescemos muito organicamente, foi super importante. Legal. Criei uma estratégia bem parruda junto com uma menina, a Iana, que trabalhava comigo na época, de influenciadores, né? Que a gente simplesmente dava um restaurante para esse influenciador, uma comida desse restaurante, e ele postava.
né? Então, tipo, o que você quer comer hoje, amiga? Ah, eu quero comer sushi Leblon. Beleza. Ia lá com o sushi Leblon, combinava com o sushi Leblon, mandava para casa dessa influenciadora e ela postava, gente, ganhei do sushi Leblon na Rappi, peçam, é muito legal a experiência do delivery e tudo mais. E na época que, assim, essa creator economy, assim, nem existia esse termo ainda, né? Assim, era influenciadores só, mas, assim, não sabia o que isso ia virar logo depois, né? Que hoje acaba sendo aí, pô, pilares de empresa olharem para marketing de influência, né? Não só mais como recebidos, mas como uma estratégia de marketing de crescimento orgânico, de member get member, né? Então, de fato, ali a figura do influenciador poder ali quebrar barreiras, né, de objeção para que de fato consiga tangibilizar o negócio. Perfeito. E foi justamente isso, assim, a gente vê que só existia o grande influenciador naquela época, era um só e era o cara com milhões de seguidores e que cada semana estava falando de um produto diferente. Uhum. E aí a gente nem sabia que a gente estava meio que criando ali uma dinâmica de uma comunidade, né, de começou a crescer de uma forma que várias influenciadoras amigas começaram a falar, eu também quero participar, também quero receber em casa, virou um negócio meio cool, assim, você pedir na Rappi e receber alguma marca que você gosta, algum restaurante que você gosta em casa, né? Então, essa rede de influência mais orgânica, assim, a gente fez lá atrás e foi um sucesso, assim, sabe? Uhum. Depois a gente pode falar mais desse assunto que é interessante, divertido. E, bom, aí depois eu voltei para São Paulo, fiquei 1 ano e meio no Rio, voltei para São Paulo bem na época, pouco antes da pandemia, se eu não me engano. E aí eu toquei um plano de densificação Latam, né? Então aí eu mudei bastante meu escopo para um escopo mais estratégico e tudo mais, para ajudar não só daí em restaurantes, mas aí retail como um todo, a densificar microzonas que a Rappi ainda não tinha uma densificação que a gente considerava nota 10, enfim. Uhum. E aí essa foi o resumão da experiência na Rappi, assim. Mas você vê que o que brilha nos meus olhos é tudo que está relacionado mais a pessoas, né? Engajamento. Exato. Boa. E, Lorena, até quando a gente olha, né, a sua trajetória, a gente consegue ver, né, ali, de fato, você tendo experiência em dois modelos de startups diferentes, né? Quando a gente fala de startups, que eu nem sei se pode ser chamada como startup a Rappi, eu acredito que ela já rompeu isso aí já tem muito tempo, mas sim startups que estão ali no início, né, ali no early stage, né? Como que você vê essa diferença no marketing, né? Hoje, quando a gente olha o marketing da Rappi, é completamente diferente de um marketing de uma startup que está iniciando agora. Basicamente também porque isso influencia muito caixa, então tem cash burn e tal. Então, como que você vê isso, né? Visto que você viveu os dois lados da moeda. Sim. Quando eu estava empreendendo na Livar, né? Que é basicamente uma empresa que te conecta com a melhor opção de imóvel que caiba no seu bolso no final do dia, né? Dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida, muito focado no público B e CD. Foi bem diferente, porque eu comecei do 0 ao 1, do 1 ao 10, do 10 ao 100, né? Na Rappi eu já cheguei no 10 ao 100. E eu vejo que, assim, quando a gente está criando, né, um negócio do zero, a gente precisa ter muito claro qual que é a dor que a gente está resolvendo, ter mapeado toda essa jornada do cliente e ir muito na ponta, ouvir o cliente, fazer pesquisa, etc, etc, porque a gente ainda está entendendo quem que é o nosso público, a gente ainda não tem certeza absoluta e clareza que o que a gente imagina de público é o que, de fato, vai virar e vai dar certo, né? Então, no caso especificamente da Livar, a gente achava que o nosso público seria muito parecido com os das construtoras, que é um público 30, 40 anos, assim, mais velho e tal. E a gente descobriu na prática, tipo, com as nossas redes sociais, com o nosso programa de influenciador e tudo mais, e com o nosso programa de relacionamento também, que quem se conectava com a gente era o público mais jovem, que era o público mais da internet, assim, sabe? A gente, depois de alguns meses, a gente começou a ver isso. Então, acho que uma grande diferença de momentos de startup é quando você está do 0 ao 1, do 1 ao 10, 10 ao 100. Você tem que testar muito, você tem que falar muito, ouvir muito o cliente, etc. Porque você ainda está nesse momento de entender
qual é o seu público e entender o seu fit real, né? Uhum. A RAP já está um pouquinho mais evoluída, a gente já tinha clareza de quem era o nosso público, e aí é um desafio mais da escala, né? Uhum. Mas em ambos os casos, acho que a gente tem que encontrar formas de reduzir, diminuir o custo, né? O CAC, para o negócio ser rentável mais rápido, ainda mais hoje em dia. Baixo CAC, alto LTV, é a regra de toda startup, né? E tipo, você passou por isso também, a gente viu a dinâmica do movimento do mercado, que alguns anos atrás era dinheiro de VC a rodo, né? E agora, né, pandemia, depois disso tudo, começou a reduzir bem o dinheiro disponível no mercado. Então, todas as startups tiveram que olhar mais para rentabilidade num curto prazo, assim, no médio prazo, vamos dizer. Antes não funcionava assim, né? Uhum. E aí eu acho que assim, tem algumas formas que eu vejo, que eu já testei na prática e já consegui fazer para reduzir CAC de forma, né, sustentável, assim, que eu super recomendo para quem está começando um negócio agora, que é, cara, programa de relacionamento e indicação, porque tem uma conversão muito maior. Então, se eu te indico um produto ou um serviço e você confia em mim, é diferente de você simplesmente ser impactado por uma mídia ou out of home ou nas redes sociais, enfim. Lógico que é difícil você construir uma base sólida de indicação, né? Não é de um dia para o outro, mas se você começa do D0, ter esse programa de indicação, incentivar ele, desde com o seu time de vendas até nas suas redes e tudo mais, isso te ajuda muito no médio prazo. Então, imagina se dentro do seu processo de vendas, toda vez que alguém ligar para um cliente, no final da ligação, você ter que pedir uma indicação, ter ali no pitch de vendas, né? Desde o primeiro dia, você vai conseguir ali criar uma base sólida e ter uma conversão muito melhor. Uhum. E aí tem outro que é o conceito de comunidade, né? Que eu acho que tem alguns cases legais para trazer aqui, não meus, mas que eu acho interessantes. Que, por exemplo, um case de comunidade que eu acho foda, da Live. Não sei se você conhece a Live, é uma marca de roupa. Sim, de fitness, né? De corrida. Uhum. E aí você sabe que, tipo, corrida hoje em dia tá bombando, né? Como nunca bombou antes. E a Live usou muito bem isso com essas influencers de corrida. De mandar produto, de mandar roupa, gerar experimentação mesmo para influenciadores pequenos, micro, nano influenciadores, mas que tem uma rede ali que confia muito no que essa pessoa está falando, né? Outro exemplo da bike, eu tenho essa bike, a leve, sabe? Bike elétrica. Cara, você vê todos os surfistas do Rio de Janeiro que moram em São Paulo têm essa bike e andam por aí com ela, né? Fazendo propaganda. Então, também é um público ali super nichado, né? E, querendo ou não, tem uma comunidade em volta. Então, também encontrar a sua comunidade, encontrar o seu nicho, eu acho que é uma forma super relevante de você conseguir reduzir o CAC, assim, sabe? E, assim, formadores de opinião, que eu acho que é um pouco diferente do conceito anterior, porque o formador de opinião, ele não é uma pessoa que vai ficar ali o tempo todo trabalhando para a sua marca, mas ele vai te indicar em um momento ou em outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é do meio da música que vai divulgar a sua festinha hypada. Cara, às vezes é uma festa hype porque uma pessoa que tem 5 mil seguidores, mas que todos os seguidores são ali muito fiéis e que confiam muito no hype daquela pessoa, vai ouvir o que ele está falando, né? Então, eu acredito muito nessas frentes, principalmente... Você usa TikTok, Pedro? Não uso. Isso aí é um ótimo ponto, cara. Assim, isso... assim, também tem zero vontade e é bizarro, né? Porque, tipo... eu até tava conversando com a minha noiva esses tempos para trás que, assim, a gente tá virando um tiozão, sabe? Porque, tipo, e ó que assim, eu tô no digital, né? A Boomer, ela basicamente, ela é uma empresa de mídia, né? Mas hoje eu olho muito essas plataformas, né? E, enfim, vira e mexe, a gente está sempre olhando as plataformas que estão vindo e estão começando a ter volume de tráfego, porque se tem volume de tráfego, a gente precisa estar lá, porque, obviamente, isso vai fazer parte de uma estratégia de mídia.
Mas é bizarro ver, né? Até estava vendo uma reportagem, um artigo, semana passada, mostrando que hoje a geração Z, ela já utiliza muito mais o TikTok como consulta de produto do que o próprio Google, né? E a gente é de uma era que é Google It, né? Então, não sabe, Google It. Então, como base, sempre usar ali o Google, que é uma plataforma de intenção, né? E, hoje plataformas de atenção como o TikTok, elas estão se tornando plataformas de intenção. Então, reviews, e aí, assim, isso entra muito com o que você trouxe, né, como dicas, principalmente quando a gente fala de criação de comunidade, né? Então, a famosa creator economy, né, que a gente está vivendo, e enfim, tem gente que fala que é hype, tem gente que fala que é revolução, histeria coletiva, enfim, tem várias maneiras de ver isso, mas que de fato o mercado ele está mudando. Até você comentou sobre influenciadores, né? Mas esses grandes influenciadores, no início fazia sentido porque eles eram vistos como estrelas ali, né? Famosos. Só que começou a ter uma associação que a mesma dificuldade que eu tenho de estabelecer uma conexão fidedigna com um famoso, sei lá, cara, eu gosto de Fórmula 1, com Lewis Hamilton. Cara, assim, o cara é muito famoso. Então eu não vou ter uma conexão fidedigna. O que o Lewis Hamilton ele vai me indicar, não necessariamente vai atrelar a minha realidade. Mas em contrapartida, né, pequenos canais de Fórmula 1, que são pequenos, né, ali em questão de volume, que gera ali de fato um conteúdo, cara, me pega muito. Então hoje eu consigo associar muito essa galera menor, né? Por quê? Porque, cara, eu consigo trocar uma ideia, consigo conversar, essa pessoa, a minha opinião faz sentido para ela. Então a gente vê um movimento... troca, né? Exatamente. A gente vê um movimento muito grande agora de esses grandes influenciadores, e aí é bizarro, né? Para onde o mercado está indo, porque esses grandes influenciadores, eles perceberam que, cara, eles não são mais um ponto de tanta influência assim como micro-influenciadores. E o que eles estão fazendo? Os influenciadores, eles estão virando marcas. Então, quando a gente olha Virgínia, Gustavo Lima, cara, todos esses grandes influenciadores, eles estão virando marca, porque eles, cara, se for parar para pensar, eles criaram uma base, eles criaram ali um volume de pessoas que não necessariamente são tão próximas, mas que, de certa forma, têm alguma empatia com o conteúdo. E por que não monetizar essa base, né? Não só ali com brindes, né? Enfim, patrocínios. Então, é bizarro a gente pensar nisso. Estão virando marca, estão virando produto, total. Bizarro. E, às vezes, sem na minha visão, assim, sem nem ter, tipo, realmente uma história por trás para contar do porquê que essa, por exemplo, a Virgínia está empreendendo com base. Tá, ela gosta de maquiagem, ok, mas, tipo assim, tem realmente uma história legal para você contar por trás de por que você está empreendendo com isso, ou é simplesmente para ganhar dinheiro? Todo mundo gosta de maquiagem, beleza. Então, assim, é isso, a oportunidade deles continuarem ganhando dinheiro. Uhum. E aí, quando a gente volta para as pessoas comuns, né, em relação a isso as pessoas comuns hoje em dia... Meros mortais, eles vêm se aventurando também nos stories, pagando de blogueiro e tudo mais. Eu vejo muitos amigos, colegas meus que usam o Instagram, ou até criam um outro Instagram para falar de um assunto que gosta. Tipo, tem uma amiga que gosta de falar de signo, tem várias amigas que estão se aventurando na corrida e estão criando um Instagram só para fazer isso. E essas micro-redes de influências, hoje, elas têm capacidade de fazer as marcas crescerem mais do que um cara gigantesco, porque é mais real, sabe? Total. É mais autêntico, né? Assim, hoje o digital, a autenticidade, ela passou a ser a moeda de troca, né? Até hoje, um grande cliente nosso dentro da base é a Brand Lovers, né? Que hoje está revolucionando o mercado de Creator Economy, encabeçado aí pelo Rafa Velar, né? Uma mente incrível. A gente teve a oportunidade de ano passado ser acelerado, né, pela Adventures, que é a holding que está por cima de toda essa estrutura. E assim, ele traz muito essa provocação, né, que a autenticidade ela passou a ser a moeda da vez. Então, não se trata mais só também de criar conteúdo, né? Então, assim, você vê vários conteúdos sendo criados hoje no digital de maneira genérica que não gera uma conexão. Por quê? Porque não é autêntico. Então, quando você fala, né, vamos supor, sei lá, uma amiga sua que vai começar a fazer um Instagram de corrida, tal. Cara, ela tá sendo autêntica, sabe? Ela tá falando a real
dor dela, o real benefício do produto, e não... Por quê? Porque ela, teoricamente, não tá ganhando nada. Então, pô, o que vai fazer ela ficar fazendo um jabá ali do produto a troco de nada, né? E aí, quando a gente... Desculpa. Imagina, pode falar. Eu ia dar um exemplo que, cara, você não usa o TikTok, mas eu vou te mandar uns links para você dar risada. Tem umas creators muito, muito divertidas, engraçadas e criativas, e que fazem muito conteúdo também sem jabá nenhum, que você só vê ali para dar risada. E aí, o que as marcas estão fazendo? As marcas estão trazendo, dentro desse conteúdo divertido, fun, leve, que já é da creator, do jeito dela, e colocando a marca no fim. Só que é tão leve, tão do jeitinho da pessoa, que você nem sente que é uma publi. Eu mesma curto, porque eu acho genial, porque é basicamente o conteúdo daquela creator, com um toque ali da Natura, de qualquer marca, assim, que pague, sabe? Então fica muito mais fã. Eu tô achando hoje em dia até divertido, no TikTok, pelo menos, as campanhas, quando comparado com o TikTok. Não, bizarro. Ontem eu vi uma noite, nem foi no TikTok, eu ainda sou old school, eu uso Instagram. Tá tipo isso virando, né? Sou old school, uso Instagram. Facebook já era hip, né? Assim, quem usa. Mas, cara, eu tava vendo um vídeo, né? De uma... Eu esqueci o nome dela. Mas ela também é creator. E, cara, eu tava vendo um vídeo assim besta, sabe? Aqueles vídeos em besta. Cara, quando é fé, era uma propaganda da Corona e eu falei assim, porra, animal, tipo, super combinou, super teve fit, teve autenticidade, teve ali, de fato, o toque, né, dela. Então, eu acho que esse é uma revolução, né, que tá acontecendo no digital. Num ambiente, né, assim, você como... tendo um background em growth, né, sabe muito bem, num ambiente onde as plataformas digitais de compra de mídia, né, tende a aumentar ali o custo, os canais de mídia, né, eles precisam ser diversificados. E quando a gente olha ali, de fato, o Creator Ads, se a gente pode falar assim, né, pô, ele tem que ser visto ali como um canal de aquisição, né, porque no final do dia, principalmente, pegando um gancho, né, do que a gente estava falando ali no começo, no final do dia, o que essas empresas olham é isso, é custo de aquisição e o tempo de vida médio do cliente dentro da empresa, né? Então, quando a gente sobrepõe, né, essas duas métricazinhas clássicas de todo startupeiro, né, que é o CAC e o LTV, a gente começa a falar de previsibilidade break-even de operação. Então, pô, cara, se o seu custo de aquisição ele tá maior do que o valor que esse cliente deixa durante o tempo de vida, cara, corre que tem problema, assim, sua empresa ela tá quebrando, sua startup a conta não tá fechando, ou então você tá tendo o famoso cash burn, né, mas no momento que, cara, você tem ali seu LTV, né, sua recorrência financeira, ela superando o seu custo financeiramente, seu custo de aquisição, putz, você tá começando a ter uma operação lucrativa, né, e quando a gente fica no 0 a 0, então, pô, seu CAC e seu LTV, eles se igualam, a gente tem ali o que a gente chama do break-even, né? Putz, cara, essa operação tá no 0 a 0. E você viveu muito isso, né? Ali, em acompanhar todo essa trajetória de break-even, né? Assim, eu adoro brasileiro, cara, que ele pega ali palavras norte-americanas lá e, porra, faz verbo disso, sabe? Tipo assim, break-even a operação. Então, me conta um pouco, Lorena, como que foi essa experiência, como foi sua visão, a adrenalina que é, né, assim, você, pô, cash burn, depois escala, break-even. Boa, assim, bom, eu vou te contar mais a experiência da Livar, né, porque assim, na RAP, eu vivi um momento, quando eu fiquei lá nos primeiros 3 anos, de gastar muito para crescer, e agora que eu voltei, tá em outro momento completamente contrário, que é reduzir custos e break-even, né? Então, break-vamos no México agora, estamos próximos no Brasil, enfim. Mas na Livar, eu participei do começo até break-even, né? Então, é tenso, né? Tipo, assim, aquela coisa de um dia após o outro, que você sempre tem que estar de olho, tipo assim, no P&L diariamente, toda semana, reuniões para a gente ver onde que a gente consegue economizar dinheiro e tudo mais. Então, é bem complexo, assim. E aí, assim, tem algumas frentes, né? Então, a frente do CAC, como a gente já falou, é uma, né? A gente acertou a mão ali no custo de aquisição, a gente acertou a mão no programa de influenciadores, a gente não conseguiu acertar a mão na mídia tradicional, que
a gente vê que também, né, não funciona e não dá certo para um momento de começo se você não tem muita grana para queimar. Então tem essa frente que tem que controlar, e conseguindo controlar ela já ajuda bem, né? E tem a frente também da operação de vendas, que é outro mundo, outro universo. Outro universo, que também precisa fazer uma conta muito certinha do quanto que cada vendedor vai conseguir trazer de retorno no mês, qual que é a produtividade do vendedor e tudo mais, e como que a gente consegue trazer tecnologia para que os processos manuais eles sejam automatizados e que o vendedor foque de fato em vender, né? Então, tem muita parte de processo ali envolvido para garantir que o vendedor consiga atingir as metas e tudo mais. O outro lado que tem que ser muito bem pensado também, e que também foi uma dificuldade nossa, é acertar o comissionamento, né? Então, qual que deveria ser o comissionamento desse vendedor, se tem N outros fatores que se mexem ao mesmo tempo na companhia, né? A gente está fazendo vários testes de base de usuários, e ao mesmo tempo a gente tem ali uma única meta de comissionamento. Pô, se a gente consegue acertar a mão ali de um lado no usuário, vem muito usuário, e aí a gente está com pouco vendedor, e o vendedor está com uma meta desajustada também, a gente acaba perdendo venda que poderia acontecer. Então, também tem que estar super alinhado com um funil de vendas ali. Que eu acho que esse é outro grande desafio que a gente pode falar com calma depois, que é o comercial, né? Que eu também tenho uma experiência ali. Eu acho que é a eterna luta, né? Quando a gente olha, assim, de operações. Cara, isso aí, literalmente, assim, com todo mundo que eu converso, enfim, eu converso com muita empresa, né? Eu acho que eu falo que uma das habilidades minhas é gostar de conversar. Então, cara, sempre quando eu tenho uma oportunidade, como um bom mineiro, né? Um cafezinho, vamos sentar, chega aqui. Adoro. E conversando com muitos empresários, né? E muitos deles, né, acabaram virando nossos parceiros aqui dentro da Boomer por ter essa dor. Daquela famosa culpa, né? Do marketing culpar o comercial, de putz, cara, tô gerando uma demanda gigante aqui dentro, mas o comercial não tá conseguindo vender. Aí vai lá no comercial, putz, todos os leads que o marketing tá gerando é tudo desqualificado, não dá para vender. Então, assim, o principal erro, né, no meu ponto de vista dessa guerra, é o simples fato dessa guerra existir. Porra, cara, como que você coloca, né, o seu comercial contra o seu marketing contra o comercial, sendo que no final do dia, né, é de interesse de todos. Então, cada vez mais, eu vejo que o marketing, ele precisa olhar para número comercial. O marketing, ele precisa ter acesso à pipeline de venda. Comercial... Que é o que a Boomer entrega de diferencial, né? Acho que até vale você explicar melhor isso. Exato. Então, assim, quando a gente olha estruturas, né, pô, a gente vê que a galera fica muito focada ali em geração de demanda, fica gerando demanda, mas não se preocupa em, cara, beleza, como que essa demanda ela vai ser convertida, né? E aí, hoje o mercado, né, quando a gente fala do mercado de publicidade, o mercado de marketing digital, é uma carência, né, de empresas, porque, pô, vai lá, contrata uma agência, que a agência vai lá, faz toda uma estrutura lá de tráfego pago e, cara, toma os leads aqui, se vira, é isso, vida que segue. Mas, putz, cara, assim... E o last mile, né? Você não vai até, de fato, qual é o compromisso seu com aquela empresa? Você está sendo um tirador de pedido ali de leads ou, cara, de fato, você quer entregar uma estrutura de performance, né? Onde você vai começar a falar de algumas métricas de alavancagem, como a gente comentou aqui, né? ROAS, CAC, LTV. Então, quando a gente olha, né, para a estrutura de insight sales, isso é uma premissa básica, dia zero, né? Pô, eu preciso olhar a minha marca como marketing comercial atuando juntos, né? E não de forma separada. Então, e aí quando a gente fala de e-commerce, aí é uma outra estrutura, né? Que a gente está falando ali, de fato, de estar muito mais focado em traquear todo o processo de venda, né? Da empresa ali, todos os touching points, porque não necessariamente você tem um ponto de contato humano ali, mas eu acho que, cara, você deve ter sentido isso em algum momento, né? E eu acho que é um mal de mercado que agora que a galera está começando a se despertar, né? A gente está para viver aí, no futuro bem próximo, a era cookies, né? Onde essa farra da mãe Joana aí
dos cookies, eles vão deixar de existir, e cada vez mais a gente vai estar olhando para first party data, né? Então, os dados primários, aí entra CRM, entra base, entra comunidade, entra todo esse universo, né? Quando que isso vai mudar, você sabe? Eu não sei muita informação. Cara, a Apple puxou à frente, né? Ali o iOS 14, se eu não me engano, 13 ou 14, eles cortaram, né, o traqueamento. Então, sempre quando você vai baixar não sei se você tem iPhone, mas quando você vai baixar um app ali, sempre, você quer que esse app rastreie a sua usabilidade, aquilo lá é o cookie, né? Então, assim, se você colocar lá não rastrear, cara, acabou, assim, a mídia vai só até ali, dali para dentro você não tem mais acesso. Quem tem acesso é a propriedade do app. O que vai acontecer a partir de agora, sempre vai ter a opção de sim ou não vai ter mais isso? Essa é a minha dúvida. Tá. Não, hoje não vai ter mais opção de sim ou não. Os cookies, assim, a gente não vai conseguir mais traquear dados terceiros, né? Só dados primários. Então, porque realmente, assim, fere várias... Aí quando a gente fala de LGPD, que a gente vai entrar em outro universo, né? Mas, cara, é meio bizarro pensar que a Lorena entra no site da Boomer. Eu sei que ela entrou e eu vou seguir você o resto da vida, agora pelo menos, sei lá, pelo menos uns 2 anos ali em remarketing dentro do Instagram. Então, famosa síndrome da geladeira do Magazine Luiza, né? Então, você vai lá no Magazine Luiza, cara, digita uma geladeira, com certeza nos próximos 365 dias você vai receber anúncio de geladeira no Instagram. Mas você vê que eu vou sentir falta? Eu uso muito isso a meu favor. Tipo, quando eu quero uma coisa, eu fico pesquisando, aí eu começo a olhar tudo, tipo assim, vestido de formatura, de formatura, casamento, enfim. Vai ter formatura da minha irmã agora, eu pensei nisso. E aí eu fico vendo o vestido, fico procurando, de repente aparece todos que tem tudo a ver comigo. Se for bem feito, aparece tudo, tem tudo a ver comigo. Aí eu acho demais. Mas essa é a proposta da mídia, né? Assim, quando a gente fala, enfim, né? Hoje ainda tem muitas empresas, agências que não entenderam isso, que a mídia, né? A mídia paga, né? Onde você força o algoritmo a trazer o seu anúncio, ela nasceu para ser um entretenimento e não uma interrupção. Então, quando você consegue desenhar campanhas ali que vão ter uma estratégia correta, digamos assim, esse é o objetivo. Então, se eu tô, sei lá, eu tava precisando comprar umas camisetas, cara, eu vou entrar ali no site, vou relacionar com alguns sites, porque eu quero ver camisetas no meu Instagram, por exemplo. Você quer ver vestido de formatura. Então, o foda é quando, cara, sei lá, eu gosto... Sei lá, vamos supor que eu sou vegano, né? E, putz, eu tô no meu Instagram lá, cara, vem promoção da Casa de Carnes, picanha, 30% abaixo. Porra, assim, existe isso, sabe? Então, é meio contraintuitivo a mídia, ela ser uma mídia de interrupção e não uma mídia de entretenimento. Perfeito. Entendeu? É isso. E até quando a gente entra, né, nessa vertical, e aí é outro tópico aqui, né? Eu acho que a gente fecha um primeiro bloco aqui do podcast, e eu queria trazer um outro agora que, enfim, né, eu acho que você vai trazer uma visão fantástica pra gente, né, é de fato o empreendedorismo feminino, né, assim, quando a gente olha, né, putz, assim, pelo menos eu percebo que dos males o menor, né, a gente vê o mercado sendo cada vez mais oxigenado por mulheres na liderança, né, até antes desse papo nosso, eu vi uma pesquisa que a Forbes levantou, que em 2023, né, 38% das lideranças brasileiras já eram mulheres, né, como líder, e eu vejo esse movimento, né, sendo um movimento não só necessário, mas assim, cara, sério que assim, tipo, é bizarro pensar que em algum momento, num passado não tão distante, cara, mulher não podia votar, cara, mulher não podia trabalhar, então assim... Eu vou ficar feliz quando a gente não tiver mais que falar desse tema, entendeu? Exato, sabe? É bizarro, assim, até no Dia da Mulher, né, que teve esse ano, a gente fez uma ação super legal aqui, onde a gente trouxe as mulheres para trazer o tema, né, assim, putz, e aí elas trouxeram o tema e sobre toda a história, né, da conquista feminina, e a reflexão cara, por que a gente está falando disso, né, assim... Sério que precisa de um momento para pôr, sabe? E aí eu queria saber um pouco sua opinião, assim, hoje eu vejo você empreendendo, né, intraempreendendo em várias companhias referências aí no mercado,
E como que é esse desafio, né, do empreendedorismo feminino? Você ainda vê travas, você ainda vê todo aquele contexto, né, de masculinização de algumas decisões, enfim, queria pegar um pouco desse ponto seu também. Boa. Pedro, eu acho que uma das coisas que mais me motiva no meu trabalho é pensar que eu estou, de alguma forma, sendo referência para outra mulher, né? Ainda mais que eu sou jovem, liderando equipes, responsável por uma área, enfim. E isso é uma das coisas que mais me motiva, porque eu vejo que tem muita menina, mulher, né, jovem, que quando olha para cima, não consegue ter uma referência, porque só teve chefe homens, ou porque a maioria dos caras eles são homens, e é muito diferente você olhar para uma mulher e falar, caramba, eu consigo, eu posso ser ela, e você olhar para um homem e falar a mesma coisa, porque hoje em dia ainda tem muita diferença entre um e outro. Então, sim, eu vivi muitas diferenças, eu sinto elas, desde coisas bobas, como você chegar numa reunião que tem um homem e você, e acharem que o homem que é seu chefe, ou falarem diretamente com o homem e não se dirigirem a você. Existe muito isso ainda hoje, assim, sabe? Tipo, não adianta as pessoas não quererem acreditar. Tipo, ouve as mulheres, pergunta para as mulheres se elas se sentem inferiorizadas ou diminuídas no mercado de trabalho. Se você não acredita, se você é um homem e você não acredita no que eu estou falando, pergunta para as mulheres que estão à sua volta, você vai entender o que eu estou falando, porque você vai ter exemplos práticos disso acontecendo. Então, aí voltando no meu ponto, justamente por eu ter passado vários temas, visto várias amigas passando também, e por ver que as mulheres, muitas delas não se veem nessas posições, eu fico feliz de estar nessa posição. E meu objetivo principal é trazer mais mulheres para lideranças, né? Seja, tipo assim, na empresa que eu estou trabalhando ou em outras empresas, tipo assim, qualquer impacto positivo que eu puder ter ao meu redor, eu vou ter. E não é fácil, assim, ser mulher no mercado de trabalho, assim. Óbvio que em startup facilita a vida, né? Porque o ambiente é mais informal e tudo mais. Mas ainda assim, tem bastante dificuldade. Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, e as mulheres que quiserem bater papo sobre, né, carreira, enfim, comigo, vamos trocar ideia. Acho que toda mulher sempre tem muita troca positiva nesse sentido, nesse lugar do machismo, enfim, para falar. E homens, incentivo todos a trazerem mais esse tópico, a perceberem nas reuniões, no dia a dia mesmo, tipo, se estão deixando as mulheres falarem ou se tá interrompendo, porque assim, quantas de vezes eu já fui interrompida? Nossa Senhora, quantas vezes eu já vi mulher ser interrompida? Então, assim, não deixe isso acontecer também. Se você é homem, se você vê isso, fala assim, gente, tal pessoa tá querendo falar, vamos ouvir. Tipo, coisas pequenas do dia a dia, assim, sabe? Então, eu ainda sou revoltada com esse tema, porque eu acho que tá longe de estar no mundo ideal. E eu sinto que eu já ajudo as pessoas à minha volta, e isso é uma coisa que me motiva muito, sabe? E quando a gente olha, né, sobre um contexto mais geral, obviamente, né, não é todo mundo que leva nesse ponto, mas, cara, seja sexo, seja gênero que se identifica, seja qualquer outra, não é nem condição, né, mas estereótipo, cara, isso não pode levar para a mesa, né? Então, não, mas precisa, assim, até um ponto, né? Precisa contratar obrigatoriamente, tal. Cara, sim, é merecimento, então meritocracia. Então, se a mulher ela é capaz, né? Se ela tá apta, se ela chegou ali por merecimento naquele ponto, cara, ela merece ponto, assim, não é porque é um sexo frágil, né? Tem muito disso que assim, menos mal que a gente vive numa época agora que é um pouco mais consciente, né? Quando a gente olha modelos de negócio mais tradicionais, da galera mais antiga e tal, cara, vê muito a mulher como um sexo frágil, a mulher, ela não nasceu para empreender, precisa ter pulso firme, né? Pulso forte, mas hoje, né, quando a gente olha para dentro, principalmente da Boomer, a gente vê as mulheres despontando em liderança. Hoje, os maiores salários da Boomer
são pagos para mulheres, né? Não porque, pô, a mulher, cara, mereceu, tá lá, ponto. Não tem. Eu não posso entrar num circuito, no vitimismo, né? De tipo assim, pô, não precisamos trazer mais mulheres para Boomer. Precisamos trazer mais pessoas negras para Boomer. Cara, merecimento. Então, ponto. Assim, você chegou, obviamente, né? Tem todo um passado, né? Que carrega também vários pontos a serem analisados. Mas no final do dia, eu acho que isso não tem que ser visto como cota, né? Isso não tem que ser visto como uma fatia do mercado, esse merecimento. E é bom ver que as lideranças femininas, elas estão crescendo dentro do Brasil, porque mostra que, igual você falou, né? Tá dando voz para essas mulheres, tá mostrando ali, de fato, o potencial que elas têm e que não necessariamente a mulher é aquela que, pô, vai ficar em casa, fazendo comida, cuidando da casa, dos filhos, para o marido. E se for, também tudo bem. Assim, sim. Eu acho que são casos e casos aqui que a gente está analisando, né? Então, até aquela premissa, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, e ponto. Então, não tem muito de tentar rotular, né, ali, de fato, a mulher no estereótipo XPTO. Sim, eu acho que o primeiro ponto que vale qualquer empreendedor ou líder de empresa é ter a intenção de olhar com cuidado para o tema de mulheres e de qualquer minoria, assim. Eu acho que o tema de entrar, se deveria ter uma vaga específica que é exclusiva para negros ou para mulheres, enfim, tudo isso eu acho que é um tema super mais complexo. Sim. Eu acho que dentro de uma realidade em que todo mundo parte do mesmo lugar, eu acho que o mérito, ele existe, ele é super válido. Eu acho que dentro de um lugar onde as pessoas começam de lugares diferentes, não. Então, tipo, se eu tô me comparando com uma pessoa que, sabe, tipo, sei lá, cara, a mãe nasceu na favela e aí deu uma educação melhor para a filha que conseguiu passar por ser muito inteligente, por mérito, por estudar muito numa faculdade pública, e aí compara a minha realidade com a dela, é muito diferente, porque eu fiz inglês, eu fiz N esportes durante a minha... Teve mais oportunidades, né? Mais oportunidade. Então, aí é outro tema, né, mais complexo, só que eu acho super relevante também, assim, essas pautas serem trazidas e discutidas, sabe? Não, eu acho que só o fato de trazermos esses pontos para discussão, a discussão, ela fomenta a informação, né? E a informação fomenta a conscientização. Então, eu acho que colocar um pano em cima disso e fingir que nada está acontecendo também não é um caminho, né? Assim, a gente vê cada vez mais esses assuntos vindo à tona, né? A gente discutindo e de forma construtiva, né? Onde de fato a gente consiga entender a opinião, e aí aqui a complexidade ela se dá ao nível máximo, né? Igual você falou, pô, a gente não pode comparar banana com maçã, então, cara, assim, contextos diferentes, de histórias diferentes, enfim, que merecem ali de fato terem o tratamento, mas que isso não pode eximir, né? Ali, de fato, a importância de cada um desses grupos, né? Mostrar não é nem proficiência, né? Mas mostrar ali, de fato, o potencial deles, né? Então, também ficar carregando ali, pô, não, vamos colocar por dó ou algo por tipo. Não, cara, tem um potencial e que sim tem uma história, essa história precisa ter seu espaço, ela precisa ser contada, mas que a pessoa, quando a gente entra para empreendedorismo, né? Que a pessoa tá ali porque ela merece, ela tá ali porque, de fato, ela fez por onde, ela tem uma história que corrobora para isso. Então, eu acho, principalmente em startups, né, a gente vê cada vez mais, e eu acho muito legal a pluralidade ela vindo, né, para startups, você não ter mais aqueles preconceitos em processo seletivo. Pô, eu lembro, cara, que meu pai contava, eu não tenho tatuagem, né, mas quando eu era moleque eu sonhava em ter tatuagem e tal, e eu formei em engenharia. E aí, quando eu cheguei ali, passei na faculdade, eu morava com meus pais ainda, eu falei pro meu pai, cara, que eu queria fazer uma tatuagem no braço aqui, né? Assim, ele falou assim, você não vai fazer isso, porque senão você não vai arrumar emprego. Nas entrevistas, você vai ter, nas entrevistas você vai ter que usar uma blusa de manga comprida, tal. Eu falei assim, cara, tipo, isso é inimaginável hoje, né? Não faz. Mas que bom que ele não fechou, porque você teria arrependido, porque agora você não tem tatuagem, né? Então, exato. Mas assim, total, tipo, tem umas coisas absurdas graças a Deus que tá tudo evoluindo, assim, sabe?
Total. E aí, até nessa vertical, né, Lorena, quando a gente fala de startup, e aí, enfim, né, eu acho que tem muito dentro do seu DNA startupeira, né, ali, capitaneando times dentro de startup. Quando que você acha, né, que, na verdade, como que você sabe quando a empresa está entrando num processo de escala? Como que eu sei quando a empresa está entrando num processo de escala? Quando a gente não muda o processo, não tem que ficar testando coisas novas o tempo todo, quando existe uma certa estabilidade ali no dia a dia, vamos dizer. Então, do lado mais qualitativo é isso, do lado mais quantitativo é a gente, né, conseguir ter o CAC saudável e melhorar a conversão do funil. Então, do lado quali, assim, na prática, quando você vê que as coisas estão fluindo, quando você vê que tipo, o time de vendas está acionando menos, né, e está conseguindo andar com as próprias pernas, quando o time técnico tá, né, não tem que ficar mudando, a gente não tem que ficar tipo ajustando processos e fluxos com o time técnico, né, olhando para vendas. E quando estabiliza ali, né, o usuário que chega até a gente, que quer comprar apartamento, se a gente estiver vendendo apartamento, e não que quer dentista. Então, eu acho que tem esse lado, assim, mais quali, sabe? Boa. E a outra de startup, né? O que não só startup, eu acho que se aplica para uma área de growth em si, né? De crescimento de empresa, mas o que você acha que não pode faltar em uma estratégia de marketing? O que não pode faltar numa estratégia de marketing é personalização, na minha visão. Boa. É você conseguir falar com uma pessoa específica, né, com um nicho específico e de forma super única ali. Que a pessoa tá sentindo que você está falando com ela e não com um público amplo ali e tudo mais. Acho que isso faz toda a diferença. E personalização, acho que eu fecharia na personalização. Eu acho que eu assino embaixo, tá? Cada vez mais, né? A gente está tendo ali ferramentas, vendo um movimento de mercado onde as marcas elas passam a ser D2C, né? Então, direct to consumer. Então, elas param de ter ali, propriamente dito, uma intermediária e começam a se conectar diretamente ali com o consumidor final, entendendo as dores, entendendo todo o universo deles e para que de fato seja personalizado, na verdade, né, esse contato. Então, cada vez mais a gente, por mais que estourou uma bolha aí de chatbot, né, mas a gente já vê que, empresas, elas já veem que talvez não seja o melhor caminho, e sim, na verdade, fazer um modelo híbrido, né, onde a gente consiga trazer essa automação da comunicação, mas de uma forma mais humanizada, onde em algum ponto de contato... Humanizado. Exato. Então, em algum ponto de contato, ter uma pessoa real conversando com você, uma coisa que me deixa assim, cara, eu vou até já falar, tem uma coisa no C6, cara, que eu tenho uma conta lá, e aí C6, se estiver ouvindo, isso aí fica como NPS, que, cara, tem vezes que eu preciso conversar com alguém, algum atendente, ou não consigo, assim, tento várias opções, não vai, sempre é um chatbot, assim, putz, cara, assim, as opções do chatbot, até por ligação mesmo, as opções de chatbot, elas não atendem o que eu preciso, né, e assim, é o momento do famoso, mas se você não quer nenhuma dessas alternativas, diz que 9 para falar com o atendente, é isso que eu preciso, entendeu? Sim, total. E muitas das vezes não tem, então, quando a gente fala dessa humanização, por mais que a gente está numa era aí, né, de inteligência artificial, enfim, tem gente que pensa que é o fim do mundo, que é hype, que é histeria, mas que, obviamente, né, no meu ponto de vista, vem para somar bastante, né, mas muito mais como um meio e não como um fim. Então, não vejo a inteligência artificial sendo um produto propriamente dito, vou vender inteligência artificial, mas sim, eu vou acoplar ela na minha estrutura para eu conseguir otimizar processo. Mas que em certo momento... Oi, pode falar. Se for num
no momento muito inicial da empresa, se não tiver um atendimento humanizado é muito difícil, ainda mais porque você não tem todo o dinheiro do mundo para criar a automação perfeita e o bot que vai conseguir falar como se fosse um humano. Então, melhor você ter ali uma pessoinha para, sabe, tornar o processo completamente especial para aquele usuário, sabe? Mas desculpa que eu te interrompi. Não, mas era esse ponto que eu ia trazer mesmo, né? Então, é muito importante que as marcas, elas não percam esse tato, né, com o cliente, porque, cara, no final ali, pessoas, a clássica, né? Pessoas conectam com pessoas, então, e não com robôs, com máquinas. Então, essas máquinas vêm, essas ferramentas, né? Elas vêm muito mais para otimizar processos do que, de fato, elas ser um produto final. Mas, Lorena, eu acho que é isso. Pô, a gente navegou aqui em muita atmosfera, né? Então, desde ali de um track record seu, trazendo ali um pouco do que você vive na RAP, um pouco sobre o que você vê, né? Como estruturas de escalabilidade e break-even. Eu acho que uma pauta principal, né, desse podcast é de fato esse empreendedorismo feminino. Putz, eu vejo, assim, me alegra muito, né, ver, assim, pô, exemplos como você dando voz a isso, né, trazendo, motivando. Eu acho que a palavra motivar é a que mais inspirar, né, na verdade, é o que mais encaixa nesse contexto. E com certeza, né, várias mulheres vão estar, empreendedoras, líderes, vão estar ouvindo esse podcast e, de alguma forma, se conectando com você. E aí, de certa forma, né, de fato, a gente trazer isso tudo num contexto onde a gente vê cada vez mais o mercado, ele dando espaço, ele trazendo pautas como essa para a mesa, para não necessariamente ele ser uma vítima, mas sim, cara, saber o que está acontecendo, né? Dar voz e todo mundo tá consciente do que está acontecendo e a gente remar pro mesmo caminho, né? Legal, foi super divertido. Pedro, obrigada pelo convite. Mas calma que ainda tem 2 perguntinhas que você não vai escapar. Ela é de praxe aqui do nosso podcast. A gente já está encaminhando aqui para o fim, mas eu queria saber de você, né? Pô, primeiro, um material, seja um podcast, um livro, um vídeo, um papo que você teve, que te trouxe, de certa forma, algum insight para a sua vida profissional. E uma outra perguntinha, assim como a gente quer criar, né, aqui uma rede para alcançar mais pessoas e trazer pessoas, referências no mercado para dentro do podcast, eu queria que você convidasse, né, me passasse, indicasse alguém para que a gente possa convidar, que você acredita que faça sentido aqui estar no podcast com a gente. Boa. Legal. Então, para a primeira, uma dica, né? Acho que tem um podcast que eu acho bem interessante, assim, para quem está começando a empreender, ou até mesmo em empresa maior, assim, que é o podcast do McKinsey, que chama How to Master the 7-Step Problem Solving Process. Então, é bem legal para você aprender, tipo, meio que destrinchar um problema em subproblemas e entender possíveis soluções para esses problemas e meio que separar responsabilidades ali e tal. Então, é um modelo, assim, mental bem interessante. Acho que é uma recomendação minha. Depois eu mando o link para você. Boa. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Legal. E outro, eu quero também fazer uma indicação de um livro que foi um livro super importante para mim, que é O Poder do Hábito, assim. Acho que né, a consistência ali é muito importante para quem está nesse turbilhão de trabalho, né, dentro de uma startup, né? Então, até só dando um detalhe desse livro, ele começa contando a história de um homem que sofreu um acidente que causou um dano no cérebro, né? E como resultado, ele perdeu a capacidade de formar novas memórias. E aí ele estava preso nesse ciclo de, tipo, esquecimento contínuo. E aí, a esposa dele levava ele todo dia de manhã para caminhar. Só que teve um dia que a esposa dele acordou e aí ele não estava lá. E ela ficou meio que desesperada. Tipo assim, meu Deus, ferrou, ele não vai lembrar como volta para casa e tudo mais. Só que ele voltou, porque apesar dele não lembrar de ter feito isso no dia anterior, como ele fazia isso, sair de casa constantemente e tudo mais, esse hábito ele estava tão enraizado dentro dele
que né, virou essa rotina, que ele conseguiu fazer sem falhar, mesmo numa condição extrema negativa, sabe? Então, começa contando isso e aí dá muitos insights para você aprender quais são os seus triggers para ter um hábito que você considera ruim, que você quer parar, né? E até para você criar novos. Então, eu acho esse livro irado, assim, me ajudou bastante. Boa. E, por fim, a pessoa que eu quero indicar aqui, o legal é que eu nem falei com ela, mas eu já conheço. É isso aí, compromisso público, que aí já fica registrado e não tem como falar, não. Que é uma minha mentora e super amiga, Georgia Sanches. Ela é uma executiva fodástica. Ela é a pessoa que eu tenho como referência, né? Aquilo que eu te falei, uma mulher que tem uma referência mulher. Ela já trabalhou na Natura por muitos anos, na 99, depois na RAP, ela foi minha chefe na RAP, depois no Enjoei, ela foi minha chefe no Enjoei. Depois ela foi empreender em cripto, a doida. E ela é uma pessoa que, assim, acima de tudo, eu acho que a maior qualidade dela é que ela é muito pessoa, assim. Então, como chefe, ela me ensinou demais porque ela prestava muita atenção em mim. E ela queria muito verdadeiramente me ajudar. E isso é uma coisa que eu aprendi com ela que eu replico. Então, eu tenho certeza que vocês vão bater altos papos muito legais. E ela vai ser obrigada a vir, então... É isso. É exatamente isso. O compromisso está feito. A gente vai pegar o número com você. E aí, inclusive, a gente vai colocar como evidência já o link do vídeo com a minutagem. Olha, você foi citada nesse exato momento pela Lorena. Então, não tem como falar, não. Não, mas ela vai gostar. Boa, boa. Mas, Lorena, pô, eu queria te agradecer. Você já é de casa, né? A gente vem trocando papo já tem um bom tempo. E eu acho que, assim, o conteúdo que você trouxe, né, fez total sentido com o que a gente se propõe. Cara, é incrível ver ali o que vocês estão construindo na RAP, o que ela está se tornando, né, agora você nessa vertical. E te agradecer. Pô, foi um imenso prazer mesmo ter você aqui com a gente. Obrigada, Pedro. Sucesso com a Boomer, sucesso com o podcast também. Quero ver esse podcast bombando. É isso. E vamos falando, tamo junto. Obrigada pelo tempo de qualidade aí. E é Fechou. Isso. Valeu, Lorena. Tchau, tchau. Sim.